Oi, tudo bem com você? Espero que sim, hein? Mas se não tá, não tem problema, vai melhorar, é só saber negociar, tá certo? Então, voltando à nossa terceira aula, esse que vos fala é o professor Clébio Biliani de Matos. Sinta-se à vontade, então, para aprender cada vez mais sobre negociação, tá certo? Vou passar aqui para o nosso amigo professor Gilberto também para dar as suas considerações iniciais, suas boas-vindas. Olá, alunos, olá, tutores, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de técnicas de negociação. Esperamos que vocês hoje consigam obter o máximo de conhecimento possível e consigam sair daqui negociando muito melhor do que quando entramos, não é verdade? Professor, vamos aos nossos objetivos da aula de hoje? Vamos sim, olha só. Eu queria na verdade, apresentar uma duplinha que vai dar esses objetivos da nossa aula, o objetivo, né, vai dar o conteúdo da aula de hoje. Se chama High e Tech, tá certo? Vamos lá com eles e já a gente volta. Olá! Oi! Somos a dupla High e Tech. Estaremos com vocês na aula de técnicas de negociação. Tech, você é bom de relacionamentos? Como assim, Rai? É um dos temas da aula de hoje. Para ser um bom negociador, é preciso saber se relacionar com as pessoas. Ah, sim. Eu acho que sou bom nisso, hein? Mas só de tarde. Ué, e por quê? Porque de manhã eu quase não falo com ninguém. Porque para se relacionar com os outros, a gente tem que estar pelo menos acordado, né? E eu vou acordando aos poucos de tarde. Ninguém me segura. Falo com Deus e o mundo. Ai, Tech, só você mesmo. Se liga no conteúdo da aula aí, moçada. Vamos aprender sobre relações interpessoais. Veremos o que são conflitos e as formas de solucioná-los. Por fim, veremos a importância de uma boa comunicação para as negociações. Prestem atenção na explicação dos professores, anotem as suas dúvidas e enviem pelo chat. Daqui a pouquinho nós voltamos. Boa aula! Legal, gostaram do High Tech, né? Que bom. Alguns já conheciam, né? Acredito que você já conheceu de outras aulas, mas volta e meia eles vão estar aqui com a gente. No finalzinho da aula também eles vão voltar para fazer o fechamento, tá certo? Então vamos na nossa aula. Acompanha comigo aqui no quadro, olha só. Puxa vida, professor, de novo essa frase, professor. Puxa vida, eu não consigo mais ver essa frase na minha frente. Pois é, existem verdades que são verdades até certo momento. E, de repente, elas não são mais verdades, como, por exemplo, o Papai Noel. Vixe, Maria, será que alguém acredita em Papai Noel aí ainda? Ô, professor Gilberto? Pois é, se acredita, tudo bem, faz de conta que eu não falei isso. Pois é, Papai Noel era uma verdade e agora não é mais. Agora, isso aqui sim é uma verdade. Quem lê muito, aprende muito, ganha muito e perde pouco. Até o final do nosso curso, você vai acreditar nisso daqui. Porque quem lê pouco, aprende pouco, ganha pouco e perde muito, beleza? Faça a sua escolha. Vamos lá, então. Não tem como a gente fazer negociação sem ter conhecimento. Lembra das primeiras aulas, da segunda aula também. Por falar na segunda aula, olha só, tá prestando mais atenção? Lembra do teste de atenção? Pois é, eu quero que você esteja totalmente atento a tudo que nós vamos falar hoje aqui, tá certo? No final da aula também, antes das atividades, dos exercícios, me lembra aí, tá, professor Gilberto? Antes dos exercícios, eu também vou fazer uma pergunta para você com relação às nossas apresentações aqui. Quero ver se você está atento realmente, tá bom? Então vamos começar falando sobre relações, vamos lá? Então olha ali, relações interpessoais e a negociação. Quando ouvimos falar em relacionamento interpessoal, automaticamente lembramos do relacionamento entre pessoas. Isso está totalmente correto. As pessoas não podem viver sozinhas, elas precisam se relacionar. Por mais que eu não goste de estar no meio das multidões, né, de falar em público, por exemplo, na verdade isso você não gostava, porque agora você gosta. Se você é um negociador e se você trabalha o cooperativismo, olha, cooperativismo é uma cooperação, muitas pessoas juntas, então você precisa se relacionar, falar com as pessoas, precisa saber expor as suas ideias, se comunicar. Vamos ver também no final, quase no finalzinho da nossa aula, que é um dos temas de hoje, vamos falar sobre essa comunicação tão importante no processo de relações humanas, né, de relacionamento pessoal e também no que diz respeito a conflitos. Alguns conflitos acontecem
por causa da falta de comunicação. Ou pela comunicação em exagero, falar mais do que devia ter falado. Muito cuidado com isso daí, tá certo? Vamos lá, voltando para o slide. Ali diz o seguinte, olha aí. E o que é, então, relacionamento interpessoal? Implica uma relação social, ou seja, um conjunto de normas comportamentais, tá vendo aí? Olha como o comportamento, de novo, é importante na nossa vida. Em uma das aulas nós vimos que conhecimento, claro, é muito importante, mas é lição de casa, é obrigação. Comportamento é que é o diferencial. Então, um conjunto de normas comportamentais que orientam as interações entre membros de uma sociedade. O conceito de relação social da área da sociologia foi estudado, então, pelo nosso amigo Max Weber, ok? Só para a gente conceituar e você pensar que sou eu que estou falando isso daqui. Lembrando que todos os conteúdos passados, né, nas aulas, eles têm embasamento. E nós vamos verificar isso hoje também. Se você quer negociar, precisa embasar, precisa ter segurança no que você está falando. Mas já a gente fala sobre isso, tá bom? Vamos voltar para o slide? Olha aí. Nunca se falou tanto sobre a importância das relações humanas como agora. Ela é determinante para um bom convívio em vários segmentos de uma negociação, como a venda, a compra, parcerias e, claro, não é? O trabalho em equipe, que é também um relacionamento, o quê? Um relacionamento social, um relacionamento entre as pessoas. Existe um estudo chamado, anota aí para seus estudos particulares. Aliás, hoje eu vou dar muitas dicas para você anotar. Eu espero que você já esteja com o seu caderno e a sua caneta na mão. Atenção, a nossa aula de atenção já passou. Você não pode ter esquecido essas coisas, tá certo? Então, é muito importante anotar as coisas, beleza? Então, como eu estava falando, né, a negociação é fundamental e o trabalho em equipe também. Existe um estudo chamado Equipes de Alto Desenvolvimento. Outro estudo fala sobre equipes de alto desempenho. Ah, nós estamos estudando o que aqui? Você está no curso de cooperativismo? É uma equipe e precisa então desse relacionamento para que seja de um alto desempenho, para que realmente tenham sucesso, tá certo? Vamos lá, acompanha comigo aí então. Olha aí, um bom relacionamento interpessoal traz mais confiança às pessoas e mostra a maturidade, gente, e o desenvolvimento de quem faz parte da negociação. Quanto menos conflito intrapessoal e interpessoal, maior é o crescimento individual, levando a negociação a um patamar satisfatório para ambas as partes. Ok? Beleza, então? Então é muito importante lidar com o seu interpessoal, relação com as pessoas, e com o intrapessoal. Aí alguém pergunta assim, professor, o que é esse intrapessoal aí que o senhor não falou? Calma, eu ainda vou chegar lá, tá prestando atenção, né? Que bom. Então, olha só o que é o intrapessoal, o relacionamento intrapessoal. Vem lá comigo aí, olha só. O que é relacionamento intrapessoal? É a integração, veja bem, é a integração de autoconhecimento, autodomínio e automotivação. Tudo auto, é você com você mesmo. Este relacionamento, somado ao relacionamento interpessoal, resulta no conceito de inteligência emocional, divulgado pelo trabalho do Daniel Goleman. Anota esse nome também, que é bem interessante, é um grande autor. O relacionamento intrapessoal é a base do interpessoal. Tá vendo aí? É a pessoa se auto-enxergar. É a pessoa se conhecer, tá certo? É você ter consciência de quem você é, não é? Não falsear quem você é. Aliás, anota aí uma coisa bem interessante, já começamos bem, não é? Tem que anotar de novo, professor? Tem que anotar de novo. Anota um estudo muito legal. O nome desse estudo é os 6 pilares da autoestima. Tem até um livro sobre isso, tem até digitalizado, tá certo? Aliás, eu vou ver se eu mando para você. Eu vou mandar para você. Então, os 6 pilares da autoestima. Ah, você vai mandar? Então não vou copiar, não. Não vou mais mandar. Então anota aí, olha só. Os 6 pilares da autoestima de Nathanael Bryan.
Sabe quanto tempo ele passou pesquisando isso? 40 anos pesquisando, o que eleva a autoestima do ser humano. Interessante isso daí, não é? Eu tenho até uma colinha aqui que eu guardei sobre esse material. Quase que cai no chão aqui. Ah, tá aqui, olha só. São 6 pilares. Eu vou dizer para você agora, para você anotar aí. O primeiro pilar diz o quê? Ah, tá aqui. Atitude de viver conscientemente. Numa negociação, eu preciso estar consciente e presente no momento que ela acontece. Numa conversa com uma pessoa, numa venda, com os filhos. Lá em casa eu tenho filhos, né? Tenho 2, um casal, Maria e José, beijo pra vocês. Então, quando eu tô lá trabalhando, de repente, fazendo alguma coisa, vem o José, papai, eu queria falar com o senhor, papai, me dá 5 reais, me dá 5 reais. E eu tô ali e falo, menino, não tem 5 reais não, fica pra lá, deixa eu trabalhar aqui, tô trabalhando aqui, dá licença. Não, papai, só quero 5 reais, só 5 reais. Menino, dá licença que eu tô trabalhando. Papai, eu só quero 5 reais. Toma, 50 reais e some daqui. E pronto, o menino vai feliz da vida. Mas eu não estava consciente, não é? Dei 50 reais para ele, ou para ela, para Maria Giovana. Daqui a pouco eu me torno consciente e digo, meu Deus, o que eu fiz? Eu dei 50 reais para o menino. Volta aqui, José, Maria, vem cá. E eu volto para tentar resolver um problema que eu criei. Tá vendo a falta de estar consciente, de estar presente no momento da negociação? Esse é o primeiro pilar, né, da autoestima, dos 6 pilares da autoestima. Outro, tem ali a autoaceitação. É você se aceitar com você mesmo. Tem pessoas que não entendem, que de repente não sabem ler, não leem direito, né? Acontece na sala de aula, às vezes eu chego lá, atenção, hoje é leitura, cada um vai ler um parágrafo, tem gente que morre de medo. Professor, hoje não, quer ler? Não, quero ir ao banheiro. Tá, não, calma, segura aí, né? Porque ele não aceita que não sabe ler. Então, uma das atitudes para se ter uma autoestima elevada, para você trabalhar o seu eu com você mesmo, o seu intrapessoal, é entender que nós temos problemas e aceitar esses problemas, para a partir disso começar a corrigi-los, tá certo? Vamos pro próximo? O próximo diz assim, ó, responsabilidade pessoal. Pode ficar comigo aqui porque não está anotado não, tá aqui comigo, tá certo? A atitude de ter responsabilidade pessoal. Como tá faltando isso, hein? Algumas pessoas fazem coisas erradas e jogam a culpa para o outro. Isso abaixa a autoestima. Não só da pessoa que está lá, não é, recebendo uma bronca pelo que você fez, mas a sua também, porque com o tempo você diz, caramba, foi eu que cometi aquilo, eu não tive responsabilidade para assumir, não é, aquilo que eu fiz, ou assumir aquele compromisso. Chega na hora da negociação, você tem que realmente lançar mão de certas coisas, e você lança, e daqui a pouco você diz, não, eu lancei, mas eu não deveria ter lançado, ou foi um erro. Não, assuma que foi você. É uma responsabilidade pessoal. Outra situação é a autoafirmação, não é? É você se afirmar, é você dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Olha que coisa maravilhosa, é acreditar em você mesmo. Precisa realmente, porque se você não confiar em você mesmo, quem é que vai confiar em você? Numa negociação, por exemplo, se você não acredita no que você está vendendo, e a gente vai ver isso mais na frente, infelizmente, a pessoa de lá não vai acreditar também, tá certo? Então eu preciso ter autoafirmação, beleza? O quinto pilar se chama integridade pessoal. Como está faltando isso? Está anotando? Integridade pessoal. O que é isso, professor? É isso? É ser íntegro. Como está faltando isso na política, não é? Nas empresas, às vezes até em algumas religiões também. A integridade é você fazer o que é certo, fazer o que tem que ser feito, e não, às vezes, o que você quer que seja feito, ou que você, né, acha que é melhor para você. Integridade pessoal é fazer realmente de forma correta e ética. E o último pilar, sabe qual é? É ter um propósito de vida, é planejar a sua vida lá para frente, como nós temos falado aqui na negociação. Não dá para ir para uma negociação se você não fez um planejamento na negociação. Lembra? É o antes da negociação, não é? É o antes, é o que está antes, o planejamento anterior. E você tem planejado agora o teu futuro? Isso eleva a autoestima. Os 6 pilares da autoestima de Nathanael Bryan, tá certo? Isso se chama, então, isso faz parte, então, de você se conhecer. É o intrapessoal, tá bom? Vamos lá, olha só. Tem um ditado, né? Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: se você quer um ano de prosperidade, cultive trigo. Se você quer 10 anos de prosperidade, olha só, 10 anos de prosperidade, cultive
árvores. Mas se você quer 100 anos de prosperidade, cultive pessoas. Isso é relações humanas. Isso é relações pessoais, ok? As relações pessoais dentro de qualquer organização, claro, também no cooperativismo, são necessárias e importantes. Quanto melhor for o relacionamento interpessoal, melhor será o rendimento na hora de uma negociação. Como consequência disso, haverá mais facilidade para futuras e prósperas negociações, ok? Olha, as relações interpessoais na negociação, no caso das relações entre negociadores, há os desafios da liderança. Demonstrar autoridade sem precisar do poder, que nós já estudamos sobre isso, não é? E do conflito de interesses, cada um possui suas próprias suas prioridades na negociação e pode, inevitavelmente ou inadvertidamente ou sem querer, prejudicar a outra parte. Ambos querem se destacar, mas precisam trabalhar juntos para alcançar as metas de uma boa negociação. Tá vendo aqui o pessoal trabalhando, né, para vencer a corredeira? Às vezes um passa no lugar do outro, na frente do outro, às vezes um, né, dá uma cutucada no outro, o remo bate na cara do outro, mas o objetivo maior é chegar no final, é vencer a corredeira. E então nós precisamos saber nos relacionar. É por isso que já já nós vamos falar sobre conflitos, tá certo? Olha aí, como são as relações saudáveis? Aqui vão 3 dicas interessantes de como nós devemos nos relacionar saudavelmente, ok? As relações de negociação mais saudáveis são aquelas que apresentam equilíbrio. Acima de tudo, equilíbrio. Quais são os fatores, então, para que isso ocorra? Primeiro, um alinhamento. Alinhamento. O que é isso, professor? Alinhamento. Olha só, alinhamento é você saber o que vai negociar. É você saber, por exemplo, que está participando de uma negociação cooperativa, onde se alinha com o outro que está do outro lado. Os dois têm o mesmo alinhamento. Tá certo? É falar a mesma linguagem, é você entender a outra pessoa, é ter planejado antes. Isso é o alinhamento. Você está alinhado agora para fazer uma boa negociação. O segundo qual é? Acompanha lá comigo. Valores. Tá vendo os valores aqui? Valores. Pronto, legal. Olha, na negociação, os valores básicos, eles são realmente necessários, tá certo? Então entenda que alguns valores para você são interessantes, mas para outra pessoa já não é. Então é importante eu estudar quais os valores, não é, necessários na hora desta negociação. Claro que o básico, não é, aquele cotidiano, isso é obrigação. Bom dia, boa tarde, dá licença, trabalhar, né, no ato da negociação respeitosamente, sem falar palavrões, por exemplo, sem ser prolixo, não é? Sem usar termos vulgares, tá? Ou diminuir o produto do outro, tá certo? Isso são valores que precisam ser bem trabalhados, bem observados, tudo bem? Tenha muita atenção com relação a esses valores, porque se você ficar devendo nesses valores, com certeza não vai acontecer uma boa negociação, tá bom? Olha, políticas de relacionamento. Políticas de relacionamento, o próprio nome já diz aqui, né? Políticas de relacionamento. Bem, essas políticas de relacionamento de respeito ao quê? É quando os valores são conceitos mais absolutos. As políticas podem variar de acordo com o perfil da negociação. Algumas políticas envolvem, por exemplo, a proibição do relacionamento pós-negociação, tá certo? É interessante que isso precisa e deve ser colocado na hora de fechar o contrato. Por exemplo, essas políticas aí de relacionamento diz respeito a não negociar com outras pessoas, só comigo.
Então, na nossa negociação, você compra de mim, né, ou eu vendo para você e você não pode vender para mais ninguém. É uma relação, é uma política de relacionamento que você está fechando naquele momento, tá certo? Ou então, essa política tem a ver com futuras negociações. Então a gente não vai continuar vendendo um para o outro, mas nós acordamos que no futuro iremos fazer novas negociações, ok? Vamos lá para o slide? Olha aí, negociações e conflitos. Durante uma negociação, os ânimos podem se exaltar, dependendo do grau de envolvimento, e do temperamento dos negociadores, da personalidade de cada um dos envolvidos. Uma boa ideia nessa hora é propor um intervalo, mostrando que a discussão está muito emotiva, levada para o lado emocional demais e pode passar para o lado pessoal. E que se prosseguir desse jeito, não chegará a nenhuma conclusão, o quê? Racional. É isso mesmo. Então, percebe aqui comigo. Se de repente, numa negociação, os ânimos estiverem exaltados, primeira regrinha, por favor, não diga que a outra pessoa está nervosa, não é? Então, estou discutindo eu e o professor Gilberto aqui, e eu começo a me exaltar, e de repente ele fala assim, calma, Clébio, você está muito nervoso. Eu nervoso? Eu não estou nervoso não, eu estou calmo, eu estou muito calmo aqui, por que você está dizendo que estou nervoso? É natural isso. A pessoa vai ficar mais nervosa ainda porque você está rotulando ela, não é? Então, chame para si a responsabilidade. Olha lá no slide, diz o seguinte... Para não melindrar a outra parte, diga claramente, talvez eu, olha que coisa gostosa aqui, né? Talvez eu esteja me exaltando. Vamos dar um tempo para refrescar as ideias e recomeçar a negociação em 15 minutos. Ou amanhã, se você tiver tempo, tá certo? Ou amanhã. Lembre-se sempre disso daí, olha, toda negociação é um conflito, não tem para onde fugir, que deve ser bem administrado. Aquele que controlar a situação terá uma vantagem sobre o outro, não é? Sobre o outro que vai estar mais exaltado, claro, pois quem ofende já perdeu toda a razão e o respeito. Aqui nós temos um exemplo bem interessante de resolução de conflito. A resolução de conflito com relação a ser adversário da outra parte e não ser adversário, como é o nosso caso, a negociação, né? Mas também a conciliação e a mediação, mas mais propriamente a negociação, que é o nosso caso. Nós não somos adversários. No caso adversário, só se resolve como? No judiciário ou com um árbitro, não é isso? Então aqui nós temos as características, não é, de cada lado. Olha aí. No adversário, numa negociação adversária, numa forma de conflito, melhor dizendo, adversária, as partes se enfrentam, não é? O procedimento é controlado por terceiros, não é? Ou uma arbitragem mista. Um terceiro é que vai decidir quem está certo ou quem está errado. Vão focalizar sempre no passado. Ah, você fez isso, ah, você fez aquilo, você era assim. Trabalha-se sobre a realidade formal. Não pode ser interrompido, não é? Na arbitragem, depois do compromisso firmado, acabou, não dá para voltar mais atrás. Seu resultado não satisfaz plenamente. Seu resultado também pode não resolver o conflito. Já neste lado aqui, nós temos uma parte bem mais interessante. Não é isso? As partes cooperam, olha que coisa maravilhosa. As partes controlam o processo, está havendo negociação, nós vamos decidir o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado. As partes, então, é que decidem, não é? Trata-se do presente e do futuro. Estamos pensando agora e também pensando no que podemos fazer até juntos no futuro. Trabalha-se sobre a realidade. Pode ser interrompido, claro, não é? A negociação não foi boa, não está satisfatória para mim, nem para você, então vamos procurar outra forma ou outros negociadores. O acordo satisfaz plenamente. Caso exista realmente, fechamos o acordo, é interessante que ele satisfaça plenamente as partes, principalmente numa negociação cooperativa, ok? O acordo resolve o conflito, beleza?
E aí, professor? O conflito, ele é necessário? Eu queria ter uma vida mais calma, mais tranquila. Eu não gosto de conflito não, professor. Pois é, meu amigo. Pois é, minha amiga, você não tem para onde fugir. Assim como a negociação, estamos a todo momento negociando. Por isso que é importante aprender a negociar, para negociar de forma mais consciente, não é? Mais segura. Conflito também existe. E não dá para fugir dele. O negócio é saber controlar o conflito para o lado pessoal ou para o lado racional, impessoal, para o lado profissional. Então, existem várias formas de conflitos, vários estudos relacionados ao conflito. Mas aqui, basicamente, eu quero trazer para você 2 tipos de conflitos, tá certo? Que engloba os vários outros conflitos. Não quero aqui diminuir qualquer pesquisa que você venha a fazer sobre conflitos. Existem estudos, até mestres, doutores, com relação a conflito. E é importante estudar cada vez mais sobre conflito. Mas percebam bem aqui no slide esses 2 tipos de conflitos. Olha só. Existe o conflito funcional e o conflito disfuncional. O que são eles? Então vejam bem, olha o sinalzão grande aqui de mais e o sinalzão grande de menos aqui. Nós precisamos ter mais conflitos funcionais e menos conflitos disfuncionais. O que é o conflito funcional, professor? Conflito funcional, então, é o conflito que apoia os objetivos do grupo, da empresa, da negociação e melhora o seu empenho. Ele é um conflito profissional. Olha só aqui, olha para mim aqui. Eu, quando vou falar com alguém, eu tenho que falar de forma profissional, não posso agredir a pessoa de forma pessoal. Por exemplo, não é? O professor Gilberto chega para mim, não é? E diz assim: ô Clébio, você é um profissional, você é um professor muito competente. Obrigado, professor Gilberto, agradeço. Mas infelizmente esse teu relatório não está satisfatório. Ele está até, eu posso dizer para você, como profissional, uma porcaria, me desculpa, tá certo? Mas ele não está condizente com o seu profissionalismo, com o que você pode desenvolver, com aquilo que você tem a trazer aqui para a organização. Por favor, refaça esse relatório e me entregue uma coisa, um relatório à sua altura, tá certo? Houve o conflito? Houve, não é? Ele me chamou a atenção? Me chamou. Mas levou para o lado pessoal? Não, levou para o lado profissional. O contrário disso, melhor falando, é o disfuncional. Vamos lá perceber o que é o disfuncional? Conflito disfuncional, olha aí. Conflito disfuncional, né? É aquele que atrapalha o desempenho do grupo, da empresa, da negociação. Com certeza, não é? Então, olha só esse exemplo. O mesmo exemplo, então. O professor Gilberto chega para mim e fala assim, né? Ô, Clébio, você fez esse relatório aqui? Eu fiz. Pois é, mas esse relatório aqui parece que quem fez foi um asno, foi um burro, foi uma pessoa imbecil. Porque, infelizmente, eu não consigo nem ler esse relatório. Foi você mesmo que fez? Tá vendo como foi pessoal isso daí? Pois é, não dá para ser pessoal numa negociação. Não dá para você trazer um conflito pessoal para uma negociação. Você precisa realmente ser profissional. E lembrando que no conflito funcional, claro, a gente vai ficar um pouco triste? Vai. A gente vai ficar um pouco magoado? Vai, com certeza. Não é? Ele falou que o meu relatório não está bom, né? Que está uma porcaria. Mas vem cá, ele falou que eu sou bom. Ele falou que eu consigo fazer uma coisa melhor. Então, peraí, ele foi profissional e realmente eu tenho que fazer uma coisa melhor. E vai lá e faz. Agora, no segundo exemplo, no disfuncional. Poxa vida, ele me agrediu, hein? Caramba, falou que foi um asno que fez isso. Não foi um asno, foi eu. Poxa vida, eu posso até... Aí você já fica agredido, né, emocionalmente, a tua autoestima baixa. Então, cuidado quando entrar no conflito. Leve para o lado funcional, não leve para o lado disfuncional. Aliás, isso pode gerar até um problema jurídico, né, de polícia. Vamos lá. Olha aí, do conflito à cooperação. O que diz ali? Conflitos são situações em que se envolve 2 ou mais partes, tá certo? Ninguém vai conflitar sozinho, não é? A não ser que esteja com problema com você mesmo lá no intrapessoal. Mas tudo bem, estamos falando de conflitos entre 2 ou mais partes, como vimos anteriormente, cujos objetivos e necessidades se diferem. O conflito está presente no cotidiano e tão intrínseco ao nosso comportamento social que nem percebemos, a não ser quando nos abala mais do que o normal, tá certo? Então, muito cuidado
com relação à percepção do conflito. Às vezes ele está começando e a gente não percebe. Então, muita atenção. Lembra do nosso teste de atenção? Às vezes, por pequenas situaçõezinhas, pequena falta de observação, a gente não vê um conflito crescendo, né? E só vai ver quando ele está lá na frente, bem grande, enorme e muitas vezes sem poder ser resolvido. Olha lá, do conflito à cooperação, destaca-se a necessidade, não é? De quê? De reavaliar a forma de lidar com o conflito, pois eles podem gerar oportunidades criativas e inovadoras, resultando em soluções do tipo ganha-ganha. Para isso, precisa-se de treinamento especial, né, a fim de desenvolver confiança e técnicas para solucioná-los de forma cooperativa. Para tirar vantagens de conflito, é necessário, olha só, evitar formas tradicionais de negociação, pois podem ser prejudiciais, tá certo? Vem cá, às vezes, uma negociação que foi boa no passado, que você usou certos métodos no passado para resolver aquela negociação, pode não resolver agora, pode não ser boa agora, pode não encaixar agora. Cada negociação é uma negociação. Tudo bem que as técnicas são as mesmas, são parecidas, mas o ser humano que está do outro lado não é o mesmo. E mesmo que seja, ele vai voltar com mais conhecimento. Ele vai, no mínimo, conhecer mais você e como você negocia. Não é verdade? Então, cuidado, precisamos evitar algumas formas, né, de negociar tradicionalmente. Outra situação, dominar as emoções. Muito cuidado com a emoção. Não é? Como nós vimos lá, o Goleman, né? O Peter Senge também é outro autor fabuloso que fala sobre isso, inteligência emocional. Eu preciso separar o racional do emocional. E isso existe técnicas. E claro, você vai aprender isso com a experiência. Com a negociação, né? Trabalhando cada vez mais a negociação, você vai perceber que por mais que você queira se envolver emocionalmente ou passar uma certa emoção para o outro lado, muitas vezes não funciona. Dependendo da pessoa que está do outro lado, ela não vai nem ligar para esse seu lado, né, emocional. Então é melhor tirar e trabalhar profissionalmente. E a terceira é o quê? Ter uma boa comunicação. Muito bem, né, já vamos falar mais profundamente sobre isso, sobre a comunicação. Olha aí, o conflito resulta de cenários nos quais ambas as partes buscam obter os mesmos objetivos, criando situações difíceis para um acordo. Numa negociação ganha-ganha, ok? Existem outras negociações, ganha-perde, perde-perde, mas nós estamos falando de uma negociação ganha-ganha, mais cooperativa, não é? Não que não haja os outros tipos de negociação no cooperativismo, mas o interessante para nós aqui, né, nesse momento, é aprender o ganha-ganha, onde todo mundo tem que ganhar mesmo. Um impasse pode ser analisado positivamente, ideias podem ser discutidas e mais possibilidades de acordos podem ocorrer. Sendo assim, pode-se dizer que o conflito é inevitável, não necessariamente prejudicial. Não sou eu que falei, hein? Foi esse cara aqui, o Martinelli. Olha, sendo assim, pode-se dizer então que nós precisamos de conflito. Não dá para viver sem conflito, não é? Volta e meia nós vamos estar conflitando alguma coisa, por isso que é importante aprender a lidar com esse conflito, tá certo? Olha, portanto, os impasses técnicos são superados pela razão e a racionalidade, a fim de obter soluções criativas para os problemas e para ambos os lados, beleza? Chegamos então ao processo de comunicação dentro da negociação. Professor, a gente já falou tanto em negociação, não foi, professor Gilberto? Falamos comunicação, negociação, mas vale a pena a gente sempre ressaltar, reforçar o quanto é importante a comunicação na negociação. É um dos principais tópicos a serem discutidos. Tanto é que nós não estudamos só negociação. Negociação, claro, ela é uma mola mestra, ela é um pilar, não é, que sustenta toda a negociação. Mas em tudo, precisamos nos comunicar, não é verdade? Então, olha lá, o que é a comunicação? A comunicação tem o objetivo de promover o entendimento por meio da informação sobre determinado assunto, que pode ser transmitida de pessoa a pessoa, ok?
é base de grande importância para as atividades organizacionais. Precisa estar bem estruturada e proporcionar segurança aos processos de tomada de decisão. Nós vamos ver isso já já. Olha aí, não é? um gráficozinho, né? uma forma de verificar a importância, não é? Da comunicação num contexto geral. Olha os componentes da comunicação. Nós temos o emissor, não é? Que ele manda a mensagem, não é? Codificada dentro de um codificador. Nós temos a mensagem em si e a amplificação dela e o decodificador, que vai ser o receptor. Por que existe isso daqui? Pois é, por que são diferentes? Pois é, porque no meio do caminho tem isso daqui, ó. O quê? Ruídos. Então, às vezes, uma coisa que sai aqui, que eu quero falar, que o emissor quer falar, pode chegar aqui de outra forma, de forma diferente. Por isso é importante o feedback. O que é o feedback, gente? É o retorno, não é? É sempre perguntar. Se aconteceu alguma dúvida, se foi gerada alguma dúvida na negociação, pergunta. Pergunta, esse termo, né, na administração, feedback, quer dizer perguntar, quer dizer retroalimentar, quer dizer tirar alguma dúvida. E, claro, o emissor, nesse exato momento, precisa dar uma resposta para que a outra parte não fique com dúvidas e, de repente, comece a tirar as suas próprias conclusões. Tá certo? Na arte de negociar, destaca-se a habilidade de saber ouvir. Olha que coisa interessante, que permite a compreensão correta dos problemas e das possíveis alternativas. Essa habilidade envolve os aspectos de escutar, estar atento para ouvir, e entender, gente, que é interpretar, alcançar o sentido da ideia. E, claro, final, absorver, onde eu vou aplicar, onde eu vou realmente entender o que foi falado e tirar as minhas conclusões. Não é? Entender o que o outro falou e aí poder, de repente, concordar, ou negociar, ou acrescentar algo mais, tá certo? É lá, no aplicar, no absorver, mas isso só acontece se realmente eu tiver escutado corretamente e se eu tiver entendido corretamente a comunicação, tá bom? Sendo assim, priorizar a arte de saber ouvir permite entender e coletar informações. É importante ser um bom ouvinte, um ouvinte nato. Por isso que eu chamo a atenção até na sala de aula, nos cursos, em todo lugar. Dicas maravilhosas para saber o quê? Ouvir. Controle a fala. Professor, o senhor sabe controlar a fala? O senhor fala pra caramba, pelo amor de Deus, o senhor fala demais. Pois é, às vezes eu tenho que controlar também em casa, né? Porque eu falo muito na sala de aula, falo muito aqui, eu tenho que controlar isso, tenho que aprender a ouvir. Não é? Então, controlar a fala, saber calar, saber ouvir a outra pessoa, concentrar-se no que o outro lado tem a dizer, no que o outro lado está falando, mas isso de forma o quê? Consciente. Lembra daquele pilar que nós falamos no início da aula? De forma consciente, está olhando para a pessoa, nos olhos dele, está pensando na fala dele. Porque tem pessoas que estão até olhando para o outro, mas está pensando se deixou a panela em casa ligada, se deixou o gás ligado, fica querendo saber, ai meu Deus, onde está meu filho, onde está meu marido, onde está sei lá o quê, o gato será que saiu para a rua? Não, você tem que estar concentrado no que a outra pessoa está dizendo. Evitar julgamentos apressados e manter o contato visual, como eu falei, de forma normal. Chamo a atenção para evitar o julgamento, julgamentos apressados. Sabia que, olha só, sabia que em algumas negociações, em algumas situações, melhor falando, em negociações também, as pessoas acabam antecipando o que o outro quer dizer, ou a informação que o outro está passando. Mas para que a gente entenda melhor, eu vou dar um exemplo mais do dia a dia. Tá? Aqui onde eu estou tem um hospital, né? E nesse hospital, um hospital público, tem uma parada de ônibus. E tinha um senhor que estava dentro do ônibus lendo o seu jornal, tranquilamente sentado dentro do ônibus, lendo o seu jornal. De repente, nessa parada do hospital, nessa parada de ônibus que tinha lá nesse hospital, entrou um senhor com 3 filhos, pequenininhos lá, de 7, 6, 5 aninhos, não é? E esse senhor que entrou com as crianças sentou no banco ao lado desse senhor que estava lendo o jornal e ficou parado, calado.
sem falar nada. E as crianças ficaram correndo, pulando e gritando, e uma batendo na outra, né, aquela gritaria e tal. E aquele senhor que estava lendo o jornal tranquilamente dentro do ônibus, estava incomodado. Ficou incomodado. Não sabia o que fazer, até que ele bate o jornal na perna, olha para aquele pai e diz assim: meu senhor, toma uma atitude. Que história é essa? Se fosse os meus filhos, já estava tudo de castigo, sentadinho aqui. Olha aí como eles estão pulando, correndo, brincando, não é? Fazendo o maior zezéu aqui. Zezéu é um termo nosso aqui, né? Mas fazendo a maior bagunça aqui dentro do ônibus. Aí esse senhor olhou, né? O pai das crianças olhou para esse senhor e disse assim: ô meu senhor, desculpa. Né? Na maioria das vezes, né? Eu chamo a atenção deles, eu realmente controlo eles, mas eu estou pensando aqui em uma forma de falar para eles que a mãe deles acabou de morrer no hospital. Tá vendo? Você, olha lá no slide aqui, dá uma olhada no slide aqui. Pois é, evitar julgamentos apressados, né? Cuidado com isso daqui, tá, gente? Porque a gente pode acabar entrando em situações bem, né? Bem assim, sei lá, puxa vida, eu não tenho nem palavras para dizer, mas tudo bem. Você pode passar de saia justa. Você pode entrar numa situação mais conflituosa ainda por, de repente, tentar interpretar situações que até parecem lógicas, que você sabe o que é. Mas não, cala-te, ouça e depois, realmente, com mais informações, você tira as suas conclusões, tá certo? Que sirva isso para todos nós. Olha lá. Então, o mesmo autor dá dicas de como ser um ótimo ouvinte, não é? Um ouvinte nota 10. Então, ela diz o seguinte: procurar sinais não verbais. O corpo fala. Anota aí, tem o nome de um livro que o tema é esse mesmo. O corpo fala. Procura aí que você vai achar. É um livro muito antigo, mas que tem sempre novas edições. Procurar sinais não verbais. Na atitude da pessoa, na forma como ela está vestida, sentada, né, nos trejeitos e assim vai. Prestar atenção nas emoções, não é? Perguntar e esclarecer para se certificar do significado. Não interromper. Por favor, não interrompa a outra pessoa quando ela estiver falando, tá bom? Na hora da negociação, também é necessário passar confiança, clareza também na fala. Procure sintetizar o que vai falar, para não ser o quê? Prolixo, falar coisa demais, falar besteira, não é? Falar com firmeza também é ponto positivo. Nada de ficar com brincadeiras, piadinhas ou abusar de trejeitos, tudo bem? Muito cuidado com isso aí. Quando for apresentar algo ou for indagado sobre algo, nunca inicie a resposta como se estivesse com dúvida. Isso é horrível. Isso tira total confiança em você. Em vez de acho que é bom, prefira acredito que é bom, tenho certeza que é bom. Troque o não tenho muita certeza. Já pensou, não vai ter muita certeza sobre o produto que você está vendendo? Sobre o que você está negociando? Nunca entre em uma negociação, e nós já falamos isso. Nunca entre em uma negociação sem conhecer o que vai negociar. Então, o que eu tenho que falar? Eu tenho que falar tenho certeza, né? Com certeza. Passe segurança na hora da negociação, tá bom? Atenção! Cuidado, pois o que dizemos pode ser favorável ou contrário a você, tá bom? É comum atualmente, tá? Isso é comum, tá? Isso é muito comum. Pode não acontecer aí na sua cidade, onde você está, mas é comum atualmente gravar as reuniões e principalmente as negociações, para que qualquer dúvida, caso persista alguma dúvida, possa ser revista nas filmagens ou gravações que foram feitas, ok? Muito legal. Então, gente,
Aqui nós vamos ver rapidamente algumas formas de se falar, algumas características e formas de se falar com os negociadores, tá certo? Com alguns tipos de negociadores. Se de repente não der tempo, porque nós vamos entrar na nossa atividade aí, eu quero que você entre na atividade bem concentrado, não é? Consciente do que está falando, consciente do que está escrevendo, consciente do que está fazendo, tá? Mas nós temos alguns tipos de negociadores. Acompanha comigo ali, olha só. Nós temos o negociador assertivo, o negociador persuasivo e o negociador estável. Sem esquecer, claro, daqueles que gostam de tudo nos mínimos detalhes, não é verdade? É esse tipo de negociador. Olha aí o negociador assertivo. Vai direto ao ponto. Foca nos resultados. Apresenta argumentos lógicos, tá certo? Nada de emocional. Usa o poder da pressão. Muito cuidado com ele, hein? Verbaliza com firmeza e rapidamente. Como eu devo negociar com esse tipo de negociador? Professor, como é que eu sei se ele é isso, se ele é aquilo? Perceba, ouça, não é? Preste atenção, esteja consciente. Claro que com isso você vai adquirindo com o tempo, tá bom? Então, como se negocia com eles? Seja objetivo, não é? Entenda o objetivo final do interlocutor, daquele que está negociando com você. Não tente ganhar pela emoção. Vai por água abaixo, não demonstre intimidação e aguente a pressão, tá certo? Porque ele vai vir com toda essa pressão para cima de você. Acompanhe a sua velocidade de raciocínio. É por isso que algumas empresas têm negociadores para cada caso, não é? Porque eles se tornam tão experts no que fazem que ela acaba separando. Mas não vê o caso para nós agora, porque você vai se tornar realmente um brilhante negociador para todo tipo de pessoa. Então, olha lá, saiba exatamente onde pode ceder, apresente alternativas, crie soluções mutuamente interessantes. Vamos ao outro negociador. O outro negociador é o persuasivo, né? Que diz assim, começa a negociar procurando quebra-gelo. Olha a diferença do outro. Né? Quer quebrar um gelo, quer criar um clima ali, mais de amizade. Procura estabelecer relação pessoal. É amigável e cativante. Usa a emoção para construir seus argumentos. Procura demonstrar que a sua solução é boa para todos, para mim, para você, para nós, não é? Coisa maravilhosa. Como negociar melhor com esse estilo de negociador? Bem, deixo à vontade, não é? Permitindo a aproximação. Entretanto, entenda que é importante para ele, né, ser bem compreendido. Entenda o que é importante para ele também, mostre o seu lado pessoal, pero no mucho, não mostre muito o seu lado pessoal também, não exponha demais. Lembrando que é uma negociação e a negociação é profissional, tá certo? Faça uma abordagem em termos de resultados concretos e racionais, mesmo ele querendo trabalhar de forma emocional. Mas não deixe de lado a abordagem relacional, né, que é um pouco emocional. Esclareça bem a sua posição, ok? E o negociador estável? Esse aqui, né, ele é mais relacionado ao tempo, ele trabalha com o tempo. Precisa de tempo para analisar as propostas, usa um estilo calmo e ponderável, que às vezes até é raiva, né? Mas nós temos que trabalhar com essas pessoas também. Vai que você é um assim, tá certo? Precisa estar seguro de que não será prejudicado. Olha a firmeza na hora de você falar. Hesita em tomar uma decisão final, tá vendo? Não é? Age de forma sequencial e organizada. Como eu devo lidar com ele? Vamos lá. Sempre que possível, não apresse. Dê-lhe tempo para pensar e decidir. Não quer dizer que você vai perder a negociação. Se a negociação é boa mesmo, se os fatos foram bem esclarecidos, você pode dar um tempo para ele. Claro, desde que você tenha, não é? Seja cortês e paciente na interação. Mostre alternativas de soluções que lhe ofereçam segurança e garantia. Apresente seus pontos de forma gradativa e ordenada para que ele consiga entender. E o último é o negociador detalhista, como eu falei, que gosta de tudo nos mínimos detalhes, não é?
Então, ele pede sempre embasamento, fundamentação naquilo que você está falando, e ele faz isso também muito bem. Interage de forma lógica e sem emoção. Deseja sempre considerar opções, muitas opções, várias opções. Segue as normas e procedimentos de seu contexto, não é, de trabalho. Muito cuidadoso com a documentação pertinente, tá certo? Como devo negociar com ele? Esteja preparado para fornecer-lhe todas as informações, para não ficar nenhuma dúvida. Focalize na argumentação técnica e lógica, não coloque as coisas em termos pessoais ou emocionais, crie alternativas ao planejar a negociação, porque ele vai te trazer outras alternativas, tá certo? Então você também tem que ter outras alternativas para negociar, é o antes da negociação. Entenda claramente as regras que norteiam as ações do seu interlocutor, não é? No caso ele, isso fará uma grande diferença na negociação. Construa argumentos sobre esse fato. Estruture e documente com qualidade sua proposta, porque é isto que ele quer, tá certo? Então, gente, agora nós vamos para a nossa atividade, não é isso? Eu espero que você faça a atividade de forma coerente e, junto com essa atividade, eu gostaria que você também, pensando e lembrando um pouco das aulas passadas, aqui é uma brincadeirinha, tá? Só para dar uma distraída. Abre o ângulo aqui, o professor Gilberto ali, professor Gilberto, vamos legal. Lá. Então, qual a diferença e as semelhanças do professor Gilberto e eu desde o início da primeira aula, né? Houveram algumas diferenças aí. Quero ver se o pessoal vai mandar aqui, né, na nossa sala virtual algumas diferenças. Mas não é só isso não, hein? Eu quero que você também participe com a gente. Mande as respostas, participe, manda um abraço também, pede um abraço. Tô doido para dar abraço para todo mundo aí, tá certo? A coordenadora disse que não é para dar abraço não, tá certo? Mas eu sou uma pessoa um pouco emotiva, eu confesso, né? Então eu quero mandar um alô para algumas cidades aí, tá bom? Então qual a diferença entre eu e o professor Gilberto desde os primeiros dias de apresentação? Aula 1, aula 2 e a aula de hoje. Vamos ver se você acerta? Então vamos lá, responde aí essas questões e já já nós voltamos, ok? Até mais, gente. E aí, legal? Estão conseguindo realmente fazer as atividades? Espero que sim, tá? Chamo a atenção para as outras atividades também. Lembrando que nós temos atividade lá, né, aquela atividade da primeira aula, e temos também o questionário da segunda aula. Por favor, não deixe de fazer. Faça lá, tá certo? Seja compromissado. Eu sei que você é compromissado. Faz lá para receber uma boa nota, né? E para aprender, principalmente, não é nem a questão da nota, mas é para aprender. Inclusive, se errar. Se você errar também não tem problema, porque está aprendendo com o erro. Lembra, na negociação? Acontece isso também. Algumas negociações dão certo, outras não dão tão bem assim, e outras nós perdemos. E é ali que nós aprendemos também. Não se aprende só ganhando, se aprende perdendo também, tá bom? Vamos finalizar então, concluir, olha lá. Na negociação, a comunicação é de suma importância no processo, tá certo? Uma falha na comunicação dificulta a obtenção de um possível acordo. Sem comunicação, a negociação se resumiria apenas a lances. Ou então a oferta, gente. Então não haveria informações adicionais. É de suma importância, tá certo? Então se fazer uma negociação. Não existiria, então, negociação se não houver uma comunicação, ok? E finalizando, vamos concluir. Não existe negociação sem comunicação, pois se trata de um processo bilateral com o objetivo de chegar a uma decisão conjunta. Expressar-se adequadamente com objetividade, ser específico, evitar os maus entendidos e ouvir bem, ouvir atentamente o que a outra parte tem a dizer, são aspectos relevantes que devem ser considerados, tá certo? Então, por favor, entenda sempre que uma boa comunicação, independente, né,
da onde você está atuando, de que forma você está atuando, não é? Na negociação, no caso aqui, no cooperativismo, precisamos ter uma ótima comunicação. Algumas pessoas até falaram, né, professor Gilberto, sobre essa questão da aula de hoje em si, né, que é interessante a comunicação, lidar com conflitos, não é isso? O pessoal falou? Exatamente. O pessoal comentou aqui, realmente que muitos professores até nos alertaram para a situação de que essa aula está servindo até para eles, porque a gente, até em sala de aula há conflitos, até em sala de aula a comunicação às vezes não é adequada, porque como a gente viu, a gente não tem somente a comunicação oral e a comunicação verbal, mas também existe muito aquele aspecto de o corpo se comunicando, como o corpo se comunica no momento de negociação, ou no momento de aula mesmo. Digamos que a gente está sentado aqui, professor, nós dois negociando, né, uma situação, você passando informação e eu aqui no celular, jogando, ou passando mensagem aqui pelo WhatsApp, você passando informações, pedindo feedback meu e eu aqui. Qual que seria a sua percepção quanto a isso? Eu não ia gostar. Nossa, não está dando nem importância para o que Nem eu estou falando. importância. Aí você conversando comigo e eu te respondendo aqui, professor, Poxa, Gilberto, esse valor aqui do contrato... Caramba, puxa vida, olha só, falta de comunicação. O valor do contrato, esse valor proposto do preço aqui é inadequado. Não tem olhar, né? Não tem olhar. Olhar fixo. Ou, na negociação, olhar assim, ó, né, com um olhar fixo de atenção. Sim. Demonstra para a pessoa assim, nossa, ele realmente está interessado. Aqui, fixar, olhar atentamente, dar a percepção corporal de que você está ouvindo, que você está realmente reconhecendo, ou senão... Professor, fala aí alguma situação de contrato aqui, o cara... Pois é, Gilberto, eu tenho uma ótima oportunidade de negócio para você, sabe? Vamos trabalhar com galinhas? Galinhas é uma coisa muito legal, porque se de repente ela não estiver produzindo muito bem, você pode comer, né, a própria galinha. Então, tá vendo? Não está prestando atenção. Não, pois é, não vai dar certo. Então, gente, nesse momento, não só a comunicação verbal, a comunicação escrita, mas também corporal. Vocês estão vendo embaixo aí da tela a tradutora de Libras? Gente, é uma comunicação visual também, corporal, né? A gente não se comunica só oralmente e verbalmente. Então a gente tem que prestar atenção nessas situações. Gente, isso foi uma dica, né? E uma dica para vocês também, gente, quando estiver na aula, prestem atenção na aula, porque senão a gente na comunicação pode estar tendo aquele ruído. Isso tudo que eu demonstrei para vocês, a falta de interesse, o celular, né? É também um ruído na comunicação. E esse ruído pode interferir no conhecimento que vocês poderiam estar adquirindo. Então, atenção na aula, vamos ficar atentos, vamos prestar bastante atenção, que isso é para a vida, não é só para agora. Mas vamos lá para os nossos questionários, para o nosso questionário, as respostas aí, professor? Vamos lá então, olha, a primeira perguntinha então, a primeira questão é a seguinte: o que é relacionamento interpessoal? Então a resposta está aí, é o relacionamento entre as pessoas, sejam elas conhecidas ou não. Então, o relacionamento interpessoal é você com os demais, sejam eles conhecidos, tá certo? Ou sejam eles pessoas que você nunca viu anteriormente, não é? Lembra do exemplo lá que eu dei do senhor que entrou no ônibus? Pois é, ali houve um relacionamento, não foi tão frutífero, não foi uma coisa muito legal, não é? Aquele que chamou a atenção do pai que tinha perdido a esposa, né? Ou seja, a mãe dos filhos, passou um vexame, ficou constrangido porque acabou interpretando algo que não era bem o que ele achava, não é verdade? Mas houve um relacionamento interpessoal, tá bom? É exatamente o que a aluna aqui, Layara, da escola do Distrito Novo Riachuelo de Rondônia, de Paraná, nos colocou aqui a resposta: relacionamento entre pessoas, né? Exatamente essa circunstância. Professor, referente àquele desafio que você colocou antes. Eita, falaram? Alguém fez um comentário Já aqui. vou dar a resposta, vamos ver se... Vamos ver se... Vamos. Posso responder alguma coisa? Eu nem Vai. vi aqui ainda. Então vai, responde vamos aí. Lá, ou vamos lá. deixar para o final? Você que sabe, dá para segurar um pouquinho? Vamos segurar para ver se... Então vamos gente, segurar. Tá. É o desafio. Se vocês identificarem mais algumas situações, vão apresentando aqui para a gente... Legal. No final aqui apresentando, tá ok? Olha essa segunda aqui, né? A segunda diz o seguinte: o que é relacionamento intrapessoal? É a comunicação que mantemos conosco, é o diálogo interior, ou seja, como eu convivo com o eu mesmo, não é isso? Olha só para mim aqui, é você estar conversando com você, faz de conta que isso aqui sou eu, né, com eu mesmo, tá, um espelho, alguma coisa, e eu estou conversando, eu olho para dentro de mim e fico ali, sabe, conversando e... É o quê?
É minha? Tá, não, mas depois a gente conversa. Pronto, voltei para cá. Eu fui conversar comigo mesmo, acabei me distraindo aqui, tá certo? Mas é necessário esse momento, essa parada. Você não está distraído, você não está no mundo da lua. Você está conversando com você mesmo, tá certo? Vamos lá, professor. Gilberto, a segunda. O senhor quer ler aí pra gente? A terceira? Terceira, obrigado. A terceira. Vamos lá para a terceira. Só reforçando essa questão do intrapessoal, gente, essa discussão do relacionamento intrapessoal, ela é antiga. Lembra da Grécia, dos gregos antigos? Já no oráculo de Delfos, tinha uma inscrição, é antigo, viu? Conheça-te a ti mesmo. Os gregos já discutiam isso na antiguidade. Ou seja, eles entendiam que você tem que conhecer a si mesmo para conhecer as pessoas que estão ao seu... para compreender melhor as pessoas que estão à sua volta e para conhecer o mundo, a natureza e os deuses dele. Então, é uma questão há muito tempo. Gente, a gente conhecer quais são as nossas características, quais são os nossos sentimentos, a nossa personalidade, faz com que a gente consiga conviver melhor, entender melhor as pessoas que estão ao nosso redor e, principalmente, no momento da negociação, ter uma postura mais eficaz e negociar com sabedoria. Vamos lá, então, para a questão número 3. O que traz um bom relacionamento interpessoal? O que traz um bom relacionamento interpessoal? Ele traz muitas coisas, gente, mas principalmente, ele traz confiança às pessoas, né? Você se relacionar bem com as outras pessoas, elas vão confiar em ti e você vai conseguir confiar nelas. E mostra também a maturidade e o desenvolvimento de quem faz parte da negociação. Você se relacionar bem, compreender a outra pessoa, mostrar com clareza os seus objetivos, mostra uma maturidade. E isso gera confiança. Quando você consegue a confiança da pessoa com quem está negociando, é um ponto de ápice na negociação. Pois essa confiança pode fazer com que aquilo que a gente enfatizou em 2 slides hoje, o ganha-ganha realmente se concretize. Porque a negociação de sucesso é isso. Você ganha e eu ganho. Legal, parabéns. Olha só. A quarta questão diz o seguinte: as relações de negociação mais saudáveis são aquelas que apresentam equilíbrio. Lembra que nós falamos aqui? Um segredo é não misturar as relações pessoais com as profissionais. Existem alguns fatores que permitem levar um bom negociador até o status desejado. Então essa questãozinha aqui é para marcar, não é? Mas vamos ver alguns pontos que realmente são absurdos. Olha lá, assinale a alternativa que apresenta esses fatores: alinhamento, planejado, valores e políticas de relacionamento. O que está errado? Planejado. Alinhamento é mais do que planejar, é toda uma situação, né, que inclusive tem a ver com a hora da negociação. É estar alinhado na hora da negociação também, que às vezes vai contra até o que você planejou, tá certo? A outra, alinhamento, valores e políticas de ressarcimento. Muito bem, política de ressarcimento, né? Não, olha a falta de atenção aí, tá errada, pegadinha. Alinhamento na C, valores monetários e políticas de relacionamento. O que está errado aí então, meu? Está errado o monetário, não tem a ver com dinheiro não. São outros tipos de valores, que inclusive valem mais do que o dinheiro, não é? Os valores pessoais, os valores da relação entre as pessoas, ok? Alinhamento, vamos olhar, eu quero ver se você acerta o que está errado aqui. Alinhamento, valores e polícias de relacionamento. Não é polícias, tá certo? Tá certo que as polícias têm que se relacionar mesmo com as pessoas, não é isso? Mas o certo é políticas de relacionamento, ou seja, questão E. Essa é a resposta, alternativa E. Essa é a resposta da questão número 4. A quinta questão. Toda negociação é um conflito? Por quê? Gente, claro que você pode responder como está na apostila, mas também pode responder de acordo com o que você entendeu, não com o que acha. Não com o que acha. Por exemplo, se você começar a responder essa questão dizendo assim, eu acho que sim, está errado. Por mais que tenha o sim, você está dizendo acho. Então você tem que dizer o quê? Sim, com firmeza, com clareza. Tá certo? Toda negociação é um conflito, sim, mas que precisa ser bem administrado. Então vamos lá, volta no slide. Sim, é um conflito que deve ser bem administrado. Quando há interesses de ambas as partes, existe uma negociação. E esta, em algum momento,
trará situações de conflito. Aquele que controlar a situação terá uma vantagem sobre o outro, mais exaltado, pois quem ofende, lembra que está lá na apostila? Inclusive está até no slide. Quem ofende já começa a perder a razão e o respeito. Se não há conflito, não há negociação. Há um acordo, uma parceria, tá certo? Então, muito cuidado com isso daí. Toda negociação é um conflito, beleza? E aí, professor Gilberto, alguma resposta, alguma coisa? Não. Não, mas vamos partir para a pergunta 6? Vamos, pergunta 6. Vamos lá. Como é definido conflito no dicionário da língua portuguesa? Então, se a gente pegar literalmente, fazer a tradução ou a definição de conflito, nós teremos lá que o conflito pode ser uma luta, um combate, uma guerra, um enfrentamento, oposição entre duas ou mais partes, desavença entre partes, grupos divergentes, discordância de ideias e de opiniões. Então, gente, ressaltar que o conflito numa negociação, ele quer dizer onde ele representa onde há interesses opostos. Que há discordância de ideias, né, professor? E de opiniões. Exato. Não há luta. Não há luta ou guerra física, mas há uma luta ou guerra, principalmente psicológica, para que um consiga fazer com que a sua proposta sobreponha a outra, não é verdade? Sim. Nesse sentido. Então, a gente não vai levar o pé da letra essa questão do conflito na questão de guerra, de embate físico, mas sim na guerra, no embate de ideias, no embate de propostas, para que você consiga sair com um resultado positivo dessa negociação. É por isso a importância dessa questão, para que você entenda que existem várias formas de conflito. É a luta, é a pancada, é a porrada, né? A guerra, não é? Posso falar porrada, não é, professor? Eu acho que não. Acho que não, então tira a porrada. Tá. Então, é realmente você agredir o outro, ir para as vias de fato, tá certo? Mas também não é só isso, é muito mais que isso, é você discordar, por exemplo, numa negociação, tá bom? Então vamos para a questão 7, olha aí a questão 7, olha as pegadinhas da questão 7. Diz o seguinte, segundo Vesula, as resoluções de conflito podem ser caracterizadas de duas formas. Assinale a correta, então. No diálogo ou na briga. Naquela porrada que eu não posso falar, tá certo? Então, na briga. Pode na briga? Claro que não, não é? Lembrando que a gente está falando de resoluções de conflitos voltados para a negociação, mas também, gente, qualquer tipo de conflito. Não é interessante, não é ir para as vias de fato, para a briga, não é inteligente, com certeza não é. Adversário e não planejada, não é isso não. Adversária e não planejada, não, com certeza não. Ah, por que a D está errada, professor? Com advogado e não advogado? Não precisa nem de advogado, não é? E nem com advogado, sem advogado. Muitos conflitos podem ser resolvidos no diálogo, em saber ouvir. Não sei, mas acredito que não se resolve. Resolve sim, conflito se resolve. Basta ter discernimento e boa vontade. Então, o verdadeiro é adversária e não adversária, tá certo? Assinale, então, as duas formas de conflito. Forma adversária ou a forma não adversária, tá certo? Qual é a 8ª questão, professor? Vamos lá, então, para a nossa 8ª questão. O que é conflito funcional e conflito disfuncional? Então, vamos lá. O conflito funcional, conforme está apresentando aqui no slide, ele é formado a partir das tarefas e processos dentro de um grupo, uma organização ou em uma negociação. Já o conflito disfuncional diz respeito geralmente aos relacionamentos e muitas vezes é causado pela falta de relações interpessoais. Também pode ser consequências de problemas pessoais. Lembra do nosso exemplo, tá? Não é? Quando o professor Gilberto, não é? Reclamou, ele me chamou a atenção, ele me deu um feedback sobre o meu relatório. Da primeira vez ele foi super profissional, houve ali, né, um conflito, mas um conflito funcional. Já na segunda vez, não foi feliz, não foi realmente profissional, foi pessoal, agrediu a pessoa, o ser humano, tá certo? Então os conflitos devem agredir o problema e não a pessoa, preste bem atenção. Não é? É como o caso que as pessoas falam por aí, né? Jesus condena o pecador ou o pecado? Não, Jesus ele condena o pecado, ele quer salvar o pecador. Da mesma forma, o conflito ele não pode agredir a pessoa.
ele tem que se agredir, ele tem que ver, ele tem que bater de frente mesmo, é com o problema, não é? No caso aqui, naquele exemplo, o relatório estava uma porcaria mesmo, eu fiz de qualquer jeito, tá? Eu fui assistir o jogo do Corinthians lá e fiz de qualquer jeito, não é? E ele me chamou a atenção e eu tive que entender e engolir aquilo ali, mas ele não me agrediu pessoalmente. Já no segundo caso, infelizmente agrediu, tá bom? Vamos lá, seguindo. Olha aí, segundo o autor Sanches, qual o objetivo da comunicação? A comunicação tem o objetivo de prover, tá certo? De prover o entendimento por meio da informação sobre determinado assunto que deve ser transmitido de pessoa a pessoa. É base de grande importância para as atividades organizacionais e, claro, para a negociação. Precisa estar bem estruturada e proporcionar segurança, não é, aos processos de tomada de decisão. Ok? Eu sempre brinco com os meus acadêmicos que dentro da academia, dentro do estudo, quando eu me torno realmente uma pessoa que lê muito, que aprende muito, que ganha muito e que perde pouco, eu passo mais segurança no que eu falo. Imagine se eu viesse aqui, não é, professor Gilberto, ou até o professor Gilberto, e na hora de responder a pergunta ficasse naquela, né? Bem, gente, eu acho que segundo um fulano qualquer, aí não. Tanto na pergunta eu coloquei, segundo o autor Sanches. Então eu quero segundo ele. Aí você vai lá na pergunta, lá na apostila, lá no material de estudo e pesquisa sobre ele. É a comunicação bem lapidada, é a comunicação bem decifrada, dizendo o que realmente ela quer dizer. É isso que nós precisamos fazer na nossa vida profissional e também na nossa vida pessoal, tá certo? Vamos lá, próxima questão. Cite 3 formas de ser um bom ouvinte. Ah, professor, o senhor citou um monte aí, eu só citei 3. Claro, eu citei todas que tinham lá e existem muito mais. Mas você pode ficar só com 3, tá certo? Só pedir 3, então você pode citar controlar a fala, concentrar-se no que o outro lado está dizendo, evitar julgamentos apressados. Lembra lá do paizinho que estava dentro do ônibus? Pois é, julgou apressadamente, não pode. Manter contato visual de forma normal, procure sinais não verbais, como o professor Gilberto muito brilhantemente explicou pra gente, né? Até exemplificou, eu falando com ele e ele lá, olhando o celular, olhando o relógio, nem dando atenção. Então isso são sinais não verbais. Interpretar e sintetizar os comentários, né, da outra parte. Prestar atenção às emoções, perguntar e esclarecer para se certificar do significado, não ficar dúvidas, não interromper quando a pessoa estiver falando e fazer pausa, né? Fazer pausa para entender, respeitando os momentos de silêncio. Tá bom? E aí, professor Gilberto? E a próxima? A próxima? Não, acabou. São 10 questões. São as 10. Mas sabe o que é a próxima, professor Gilberto? A próxima, vamos ver aqui o pessoal. Isso! O que o pessoal percebeu da diferença nas aulas aqui na postura de nós. Aqui, quem nos respondeu, o Clébio. Ah, não, aqui é só que agora não anotei aqui quem que respondeu. Lembra, Caramba. Primeira aula, como eu estava, como é que o professor Gilberto estava. Na segunda aula, como é que eu estava, como é que o professor Gilberto estava. E hoje, né? Quais são as semelhanças? Vou dar dica, hein? São 3 diferenças e uma semelhança. Quero ver se alguém sabe aí. Tá, aqui nos disseram assim, alguns alunos falaram que os professores são diferentes em situações. Né? O professor Gilberto é mais calmo, fala pouco, mas com convicção. Enquanto o professor Clébio é muito comunicativo, isso é verdade, é uma característica sua, o seu perfil de comunicação é muito exponente, assim, ele aparece com muita mais facilidade do que a minha, mas também convicto. Obrigado. Pensei que ela ia falar não convicto. Também convicto. Eu ia assinar minha carta de demissão ali, né? Pô, não, que é isso. Nas suas afirmações. A diferença maior é que o Gilberto é branco e o Clébio é moreno. Boa, bem observador, tá aí. Aí tem um pouquinho mais. Aí outro grupo aqui respondeu, que foi o Adrelino e o João Henrique, disseram que está sempre de terno e o outro só de camisa e gravata. Quase. Vamos lembrar a primeira aula? Vamos. Primeira aula, então. Primeira aula.
Primeira aula eu estava de terno, terno. né? Um terno mais claro, não era escuro como esse. E o professor Gilberto estava mais camisa. modesto, né? Estava de camisa, não estava nem de gravata, tá bom? Inclusive ele me chamou até a atenção, me puxou a orelha, né? Puxei Como é mesmo. que o senhor vem de gravata e tudo mais aqui? E não me avisa. E não me avisa, não foi? Pois é, é verdade. Aí na segunda, como é que foi, professor? Na segunda aula, o professor Kleber estava de uma jaqueta de couro, aquilo lá é couro, professor Kleber? Isso. Jaqueta de couro e eu estava de terno e gravata. Levei outro puxão de orelha, acredita? Levou. Foi. Por quê, professor? Por quê, pô? A gente combinou vir de terno, ele vem de jaqueta, cara. Pois é, eu vim de Vai fazer o quê? Wolverine, né? Wolverine. Ele, Eu tava falou, com a jaqueta. ele queria até pôr a faca aqui no dedo, mas falou, não, vai assustar os alunos. Mas não, ainda bem, ainda bem. Pois é. E na terceira... Na terceira foi uma falha minha, gente. A gente tinha combinado alguma coisa e eu falhei. Não, mas na verdade, olha só, nós estamos com uma apresentação igual no que sentido? Qual é a semelhança entre eu e o professor Gilberto hoje? Vamos ver se eles sabem. Perceberam, gente? Vamos ver aqui, vamos ver no chat se tem alguma coisa. Uma semelhança... Não, ninguém respondeu. A gravata. A gravata. As duas são de cor rosa, Rosa. gente, tá vendo? Eu até senti isso como uma provocação no professor Kleber. Eu falei, Kleber, você tá... Não faz isso comigo. Mas não, enfim, não tem nada a ver isso, não. Pois é, lembra da aula passada? Nós falamos sobre atenção, gente, e nós vamos bater muito nessa tecla, tá certo? Sobre a questão da atenção. Atenção no estudo? Claro, você está prestando atenção no que a gente está falando aqui, mas atenção também ao redor, nas coisas que estão acontecendo, tudo bem? Chama a atenção também, dá uma olhadinha lá no slide. As referências. Tem pessoas que leem a apostila e não vão se aprofundar no conteúdo. Por que tem referências bibliográficas? Existem as referências bibliográficas para que você possa ir buscar mais a fundo, porque na apostila e no que nós falamos aqui, eu e o professor Gilberto falamos aqui, são só informações e são até poucas informações. Onde é que está realmente a informação? Caramba, a informação está lá, né, no próprio livro. Então tá aí, olha, princípios de negociação, né? Negociação e administração de conflitos lá do Carvalho. Tem o Martinelli, que nós citamos aqui na apresentação também, negociação internacional, outras formas de negociações, tá bom? E também negociação baseada em estratégias, do nosso amigo Melo, ok? Então, por favor, deem uma atenção, né, um carinho a mais na bibliografia. Não é? Os professores, eles estão aqui passando material, fazendo todo um estudo, né, professor Gilberto? E é cobrado da gente essas referências. Mas para quê? Só para citar a fonte? Não, é dar também um apoio, né, para que você consiga aprofundar os seus estudos. Não é, professor Gilberto? E ele serve também como, para nós, principalmente, enquanto professores, quando a gente vai montar o material, para a gente vocês perceberem também que a profundidade da pesquisa que a gente fez aqui, vocês estão vendo elencados aqui 5 autores, 5 livros. Deixa eu contar aqui, 2, 4, 5, 5. 5 livros que serviram como base para a busca desse conhecimento que a gente está transmitindo. Mas esses são os 5 autores principais. Há diversas pesquisas em muitos mais autores, mas os mais relevantes são esses. Então isso demonstra, para buscar demonstrar também o quão importante vocês são e o quão importante é esse conceito de negociação, principalmente para quem vai atuar na área de cooperativismo, ou mesmo quem não vai atuar, porque a negociação é uma constante em nossa vida. Então a gente tem que conhecer e é importante também buscar um conhecimento a mais. E aí, nesses autores está uma referência de onde a gente pode buscar algo a mais sobre a negociação. Legal, professor Gilberto. Então, professor Gilberto, agora nós vamos chamar aqueles nossos 2 amiguinhos. Os amiguinhos? O High-Tech, não é isso? Que nome diferente, né? High e o Tech. High-Tech não é um nome inglês, uma palavra inglesa? Acredito que professor, né? não estou bem certo. Mas eles disseram que é o nome de 2 pessoas, assim como tem vários tipos de nomes de pessoas por aí estranhas, né? Estranhas, né? Diferentes. Estranhas não, desculpa. Diferentes, né? High-Tech me faz lembrar, eu acho que de inglês, alta tecnologia, algo assim. Pronto. High-tech. Mas lá nos nossos amiguinhos é o High, e né? o Tech. A High, na verdade, a High e o Tech. High-Tech. Vamos lá com eles e já nós voltamos. E aí, Rai, preparada para negociar e se relacionar com os clientes? Com certeza, Tech. Tô pronta, inclusive, para os conflitos que podem surgir no meio do caminho. Vê se não fica brigando com as pessoas, hein? Sai pra lá, Tech. Numa negociação, é bom que todos saiam ganhando. Bora ver o conteúdo dessa aula? Vimos as técnicas e os métodos de negociação dentro do contexto organizacional. Vimos também a importância das relações interpessoais. E, por fim,
estudamos sobre os conflitos e a importância da comunicação para as negociações. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado pela sua participação. Esteja com a gente na próxima aula, tá certo? E não esquece de fazer as atividades, ok? E aí, professor Gilberto? Vamos lá, gente. Hoje eu vou tomar a vez do professor Clébio e vou reforçar aquilo que a gente tem mostrado em todas as aulas, gente. Todas as aulas a gente apresenta essa frase. Quem lê muito, aprende muito. Ganha muito e perde pouco. Quem lê pouco, aprende pouco, ganha pouco e perde muito. Vamos ler, vamos aprender, vamos buscar o conhecimento, gente. Boa semana para vocês e até o nosso próximo encontro.